vou ler aqui para a Maria João este primeiro pensamento de Emmanuel, que se chama Sempre Adiante. Ninguém na Terra escapa aos momentos de crise. Agora é um prejuízo, depois é a queda em erro. Aqui surge um desastre, mais além é um desgosto. Hoje é a desilusão ante um amigo que foge, amanhã é a doença, logo após é outra dor. Mas trabalha e prossegue. Deus guarda-te o melhor. Começamos então, como sempre, a nossa palestra por uma leitura. Hoje trouxemos um livro sobre Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que vos trouxe chama-se Mensagem aos Médiuns, porque hoje vamos dar início ao estudo do livro dos médiuns que manteremos ao longo deste mês de março. Então, diz assim Emmanuel: venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porque é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, labotam devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda a tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigília apregoadas no Evangelho. Vamos então dar início à oração, fechando os nossos olhos, aproveitando estes momentos para relaxar, para nos desligarmos de todas as preocupações
que nos ligam incessantemente ao mundo material e vamos elevar o nosso pensamento até aos altiplanos da vida. Façamos assim uma conexão com o nosso Pai, Deus, Criador de todas as coisas, e vamos lhe pedir para que nos continue a dar todo o apoio e que tenha connosco toda a tolerância que nós aqui na Terra temos com os nossos filhos, que se desviam bastantes vezes do caminho que lhe foi traçado para o bem, para que se elevassem como espíritos, para que evoluíssem na escala espiritual. Agradecemos sobretudo ao nosso Mestre, nosso querido Mestre Jesus, que na sua bondade nos deu o exemplo, sendo para nós um modelo para as nossas vidas em todas as circunstâncias. Ele também soube sofrer as dores, as adversidades, mantendo o seu imenso amor ao Pai, nunca duvidando das suas intenções, tendo sempre força e coragem para avançar, dando-nos assim o seu maravilhoso exemplo. Ajuda-nos, Senhor, também na nossa caminhada. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, que sempre estão junto de nós, que nos intuem. Agradecemos aos benfeitores desta casa, que nos recebe sempre, em todas as situações, mas sobretudo naquelas em que mais precisamos de apoio, de uma palavra amiga. Aproveitemos também para pedir a todos os nossos benfeitores espirituais, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos intuam uma vez mais, para que possamos entender todas as lições que nos são dadas, para que possamos daí tirar as conclusões que nos melhoram como homens e como espíritos imortais que somos. Pedimos-te, Senhor, querido Mestre, que nos ilumines e que fiques conosco. Graças vos damos por tudo, Senhor. E muito obrigada. Como falamos, dar início ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, que é o livro que será estudado durante este mês. Vamos começar pelo capítulo 25, que se intitula Das Evocações. Comecemos então por analisar, digamos que o prefácio deste capítulo, que fala sobre considerações gerais. E aqui temos a nossa primeira definição. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atenderem ao nosso apelo. Isto é que é a evocação. Portanto, duas formas dos espíritos se comunicarem. Ou de uma forma espontânea, isto é, aparecem sem serem chamados, ou então são chamados por nós e
Isso é a evocação. Algumas pessoas consideram que não se devem evocar os espíritos. E então, porquê é que eles acham isto? Porque entendem que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de que é esse espírito chamado aquele que realmente se apresenta. Ao passo que os espíritos que se apresentam espontaneamente provam, assim, dessa forma, melhor a sua identidade, porque estão interessados em conversar connosco. Allan Kardec não é desta opinião. Diz que isto não é assim como essas pessoas pensam. E então, por que é que ele diz isso? Diz que, primeiro, estamos sempre rodeados de espíritos. Já sabemos isto desde o livro dos espíritos, não é? Que estamos sempre rodeados de espíritos. E, na maioria das vezes, esses espíritos são de condição inferior. E esses espíritos de condição inferior, o que pretendem é comunicar-se connosco. Em segundo lugar, diz Allan Kardec que não chamar nenhum espírito em particular é abrir a porta a todos. Portanto, qualquer um poderia comunicar-se. A chamada direta a determinado espírito estabelece ainda um laço entre nós e eles. Vamos chamar o espírito através do nosso desejo e assim criamos uma espécie de barreira aos outros que se querem comunicar, não é? Porque criamos um laço com este e automaticamente evitamos que outros se venham a manifestar. Sem um apelo direto, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, a não ser que seja um espírito nosso familiar. Portanto, aqui o que interessa reter é esta ideia que os espíritos se manifestam através de duas formas. Ou por evocação nossa, que os chamamos, ou então de forma espontânea. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente, mas é preciso controlar os espíritos, não é? E termos a certeza que não são os maus espíritos, aqueles inferiores que se sobrepõem e que venham a dominar a comunicação. Então, diz Allan Kardec, é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, porque assim o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento e podemos até obter comunicações admiráveis. O espírito evocado pode não estar disposto a falar connosco. E vamos ver isso, desenvolver esta parte um bocadinho mais à frente. Ele pode não estar disposto porque não tem vontade de aparecer ou porque simplesmente está impedido de o fazer. Não tem permissão de um poder superior para se manifestar. E fala-se sempre do exame escrupuloso para termos a certeza de que é uma comunicação autêntica. Estamos a passar isto um bocadinho mais à pressa porque isto já foi dado. É só para contextualizar a parte de que vamos falar. Nas reuniões regulares, sobretudo quando se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que as frequentam, sem que precisemos chamá-los, pela simples razão de já estarem prevenidos em virtude dessa regularidade das sessões. É interessante isto, não é? Acho isto muito interessante. Portanto, há uma reunião e por isso daí começam a entender o interesse da marcação de uma hora, de um horário exato e de uma hora certa, porque os espíritos é assim que surgem, não é? Para se comunicar. Portanto, eles já estão preparados previamente para aquela hora se manifestarem e nós não podemos de maneira nenhuma, quando assumimos o compromisso, depois não aparecer. Porque corremos o risco de que quando quisermos falar com eles, eles também não estarem dispostos a isso. Certo? Não há tempo a perder. Se nós aqui andamos sempre a correr de um lado para o outro, eles não andam a correr, mas têm muito o que fazer, não é? E, portanto, têm o seu, digamos que a sua agenda muito preenchida.
Portanto, esses espíritos habituais que se manifestam sempre ou quase sempre nas reuniões, manifestam-se de modo espontâneo, frequentemente tomam a palavra para tratar de um assunto qualquer, seja ele qual for, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Reparem que isto são sempre manifestações e comunicações úteis, porque não há aqui frivolidades, não é? Senão isso seria uma perda de tempo para eles e para nós. Nestes casos em que são os espíritos habituais que se manifestam, é fácil reconhecê-los. Porquê? Porque a linguagem é sempre a mesma, a forma ou a escrita, que nós chamamos de psicografia, a forma como eles comunicam e o médium escreve aquilo que ouve, ou então por certos hábitos que lhe são peculiares, não é? A forma, por exemplo, como se apresentam para quem é vidente e vê a forma, não é? A sua apresentação também é interessante. Ver que são sempre os mesmos. Ok. Continuamos nas considerações gerais, passamos para outro item e Allan Kardec diz-nos que quando se quer comunicar com um determinado espírito é absolutamente necessário evocá-lo. Portanto, isto é quando nós queremos comunicar-nos com um determinado espírito. Se ele puder atender, obtém-se geralmente uma destas respostas. Sim, simplesmente. Ou aqui estou, ou que queres de mim. Às vezes ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação às perguntas que se lhe pretende fazer. Portanto, o espírito, obviamente, sabe perfeitamente, porque lê o nosso pensamento de forma clara e, portanto, está preparado para responder às perguntas, mesmo antes de elas serem feitas. Allan Kardec foca aqui esta coisa interessante, que é a manifestação de um espírito pela primeira vez. O que é que acontece quando nós evocamos um espírito que nunca apareceu na reunião? Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão, para que ele saiba exatamente que é aquele espírito que está a ser chamado. Devem-se evitar as perguntas formuladas de maneira dura e imperativa que podem afastá-lo. Mas isso é o que acontece connosco, não é? Se alguém nos chama de uma forma seca, fria, a nossa primeira tendência é não responder. Portanto, as perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos revelar a benevolência do evocador. Aqui é muito importante, de facto, a forma como aquele que chama o espírito o faz. Sempre de forma afetuosa, para que adquira a simpatia do espírito e este se queira manifestar. Porque eles também têm livre-arbítrio, não é? Muitas vezes surpreende a prontidão com que um espírito evocado se apresenta mesmo na primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. Então vamos lá ver o que é que... Vamos refletir um pouco mais sobre esta fase. Muitas vezes surpreende a prontidão com que um espírito evocado se apresenta mesmo da primeira vez. Mais adiante, no próprio livro dos médiuns, há uma série de questões que Allan Kardec coloca aos espíritos e que estes lhe respondem. Foi uma dessas que trouxemos aqui. Perguntou Allan Kardec: como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelo universo ouvir as evocações que lhes são dirigidas? E a resposta dos espíritos é esta: são prevenidos pelos espíritos familiares que os cercam e que os vão procurar. Ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos.
pronto, ainda não chegamos a essa fase. E continua. O espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe o choque do pensamento como uma espécie de choque elétrico. Ora, vejam que interessante, não é? É tudo energético, é tudo energia. Portanto, ele recebe o choque elétrico que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como vós ouvis na terra a vós. E pronto, e é esta resposta que nos dá, porque é até aqui que nós podemos entender. Voltemos ao livro dos Médicos. Item 271. Realmente o que acontece quando quem chama o espírito e se preocupa de antemão com a sua evocação. Portanto, isto é o que acontece quando nós preparamos, não é? Preparamos, como assim dizer, a comunicação que vamos fazer com o espírito na reunião. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre os espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, são eles que preparam a sua vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, o espírito está presente ao ser evocado. Está presente porque, até durante o nosso sono, não é? Nós, ao pensarmos, ao fazermos o desprendimento do espírito, convocamos, digamos assim, e muitas vezes até já estamos em presença daquele espírito com que nos vamos comunicar durante a reunião mediúnica. Caso contrário, não passei aqui nada direito. Desculpem porque isto não. Íamos mesmo aqui. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, ou ainda de um dos frequentadores habituais que o vai buscar, e para isso não precisa de muito tempo. Portanto, vejam a importância que cada uma das pessoas que realmente pertence à reunião mediúnica tem. Cada um tem o seu papel, não é? Às vezes podem pensar, importante é o médium. Não é. O médium é apenas um canal, não é? Todos são importantes, todos têm a sua função numa reunião deste género. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, a que os pagãos chamavam Mercúrio, não é? Na mitologia, marca um prazo. Portanto, o mensageiro vai buscar o espírito não pode vir imediatamente, mas marca um prazo. Às vezes 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora, ou mesmo alguns dias. Logo que ele chega, diz, aqui está ele, e então pode-se começar a fazer as perguntas que se pretendem. O mensageiro nem sempre é um intermediário necessário, porque o apelo do evocador pode ser ouvido diretamente com o espírito pelo modo de transmissão do pensamento, de que já falamos na tal questão que Allan Kardec põe aos espíritos. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Portanto, estamos a falar em nome de Deus. E aqueles que pensam que isto é apenas uma fórmula, o melhor é, de facto, desistirem, porque é um compromisso sério que é levado pelos espíritos superiores da maneira que vão ver. Voltamos um bocadinho atrás, no próprio livro dos médiuns, no item 203, em que se fala da formação dos médiuns. E então lá, Allan Kardec explica que, para que um espírito se possa comunicar, é preciso que se estabeleçam entre ele e o médium relações fluídicas. E estas relações fluídicas não surgem instantaneamente.
antes de pensar em obter comunicações de um certo espírito, importa que o aprendiz desenvolva a sua faculdade mediúnica, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se sobretudo ao seu anjo guardião. A evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. Allan Kardec, de facto, neste livro é um guia de procedimento dos médiuns, onde estão descritas praticamente todas as possibilidades que existem de comunicação entre o médium e o espírito. E uma coisa muito importante para quem se inicia nestas lides é, de facto, fazê-lo num ambiente seguro. Porque quem não domina, de facto, este mundo espiritual com milhares de variedades possíveis de espíritos, e sabemos que aqueles que estão mais juntos de nós são, efetivamente, os menos desenvolvidos, portanto, os mais inferiores, o médium estará muito mais à vontade se estiver incluído num grupo experiente, com um evocador experiente, que assim o possa, digamos que, proteger, defender dessas comunicações com espíritos inferiores, que são, efetivamente, por vezes, bastante difíceis de reconhecer. Porque temos aqueles espíritos zombeteiros, os que se fazem passar por outros, os espíritos que se apresentam de uma forma muito pomposa, utilizando até vestimentas e que se fazem passar por grandes vultos conhecidos de todos, mas depois, se o interrogarmos, começamos a perceber que as suas respostas não são coerentes com a forma como conhecemos essas figuras nobres, digamos assim, da nossa história. E, portanto, vemos que é, de facto, alguém que se está a fazer passar por outro. Isso é muito, muito frequente. Voltando outra vez ao livro dos médiuns, Allan Kardec diz que frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, do que a psicografia. Sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas, portanto, a questões muito precisas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. Há uma parte do livro dos médiuns em que são classificados, não é, os vários tipos de médiuns. Nós sabemos que a variedade dos médiuns vai até ao infinito, mas de alguma forma podemos agrupá-los em determinadas ordens, e de facto estes médiuns positivos são médiuns que dão respostas muito assertivas, não é? São diretos, não há aqui floreados, se me permitem a expressão, não é? É pergunta, resposta, resposta, pergunta. E são, de facto, raros. E volta aqui a falar do que considera muito importante, que são as relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente, com o primeiro espírito que se apresenta. Portanto, estas relações fluídicas, como já vimos, demoram algum tempo a estabelecer-se. Convém, por isso, que os médiuns se entreguem às evocações para perguntas pormenorizadas apenas depois de estarem certos do desenvolvimento das suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, pois, com os que são mal assistidos, as evocações podem não ter nenhum caráter de autenticidade. Também, durante capítulos anteriores do livro dos médiuns, há uma série de recomendações que Allan Kardec faz para o desenvolvimento da mediunidade.
é muito interessante lerem, faz parte daquele capítulo que já abordamos hoje, da formação dos médiuns, e curiosamente é como que um treino que Allan Kardec propõe. Diz até que todos os dias, não é, aqueles que manifestam algumas destas capacidades de mediunidade deverão treinar em recolhimento durante 10, 15 minutos, todos os dias. É interessante, não é? Porque a mediunidade é uma faculdade que todos temos, não é? Uns têm-na mais desenvolvida do que outros. E os que a têm, mesmo num grau baixo de desenvolvimento, ainda assim podem treiná-la e fazer com que ela se desenvolva, se tiverem mérito para isso, não é? Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Isto é verdade. Isto explica-se pelo desejo muito natural que todos têm de conversar com os entes queridos. Não é? Todos, muitas vezes os médiuns, portanto, assumem essa condição, digamos assim, para poderem conversar com entes que já partiram e com os quais querem entrar em comunicação. Então, Allan Kardec diz: julgamos dever fazer este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Vamos lá ver que recomendações são essas. Em primeiro lugar, que acedam a esse desejo com muita reserva. Sobretudo no que diz respeito a pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros. E isto é importante, não é? Porque as características que os homens têm aqui, quando passam para a vida espiritual, mantêm-se. Ora, se eles não são sinceros nem honestos aqui, quando forem para a espiritualidade, mantêm essas características. Outra recomendação é de se manterem vigilantes contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhe possam preparar. Já falamos aqui disso. Não é? Aqueles espíritos que se apresentam com aquelas vestes, não é? Muito pomposas para impressionar. Portanto, estes médiuns nunca falam com espíritos normais. Falam sempre com a Rainha Santa Isabel, com a Rainha não sei das quantas. Portanto, nunca é um espírito normal que se apresenta. É sempre alguém de grande importância. Mais recomendações. Não se prestarem a essas evocações, sob nenhum pretexto, se perceberem de um fim de curiosidade ou de interesse. Portanto, é uma curiosidade, um interesse e não uma intenção séria por parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta supérflua ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. Ou seja, é aquele médium que fala e que quer comunicar-se, por exemplo, ou então o evocador que pede para que venham espíritos familiares e que, através de um médium, se comunicam e vai-lhes perguntar se deve vender aquele terreno não sei quê, se sabe de alguma herança de alguma tia que tenha falecido e que tenha algum dinheiro ou qualquer coisa, tesouros escondidos, coisas deste género. Jogam no Euromilhões ou não. Obviamente que este tipo de perguntas não tem qualquer interesse para os espíritos. Eles não vão, se forem espíritos sérios, obviamente, não vão perder tempo com esse tipo de questões e pura e simplesmente vão embora. Ou então abre-se a tal brecha, aparecem os espíritos inferiores que dizem: olha, aqui está uma boa forma de eu me divertir. Vou-me divertir aqui um bocado com este. E então começa a fazer uma história e uma grande confusão se cria, não é? Porque depois, obviamente, só um médium um pouco vigilante é que pode acreditar neste tipo de respostas. Continuando. Portanto, as perguntas que devem ser formuladas ao espírito devem ser feitas com clareza, precisão e, sobretudo, sem ideias pré-concebidas.
para que se possam obter respostas categóricas. Também não devem ser postas questões de caráter traiçoeiro, não é? Porquanto é sabido que os espíritos não gostam daquelas questões que têm por objetivo pô-los à prova. Não se esqueçam que a comunicação entre espíritos e seres encarnados se dá através do pensamento. E, portanto, é fácil para qualquer espírito, nessa condição, saber aquilo que nós estamos a pensar. Aliás, esse é que é o motivo pelo qual se diz tantas vezes vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos. Não é? Porque se os vossos pensamentos não forem do bem, podem ser facilmente percebidos por outros espíritos que tirem partido desses pensamentos menos bons e, portanto, deem lugar a que se aproximem demasiado desse ser que tem, dessa criatura que tem esse tipo de pensamento e assim a perturbe e pode perturbá-la bastante. E não estamos a falar em obsessões, estamos a falar em perturbação, certo? Não devem ser postas questões, já vimos, de caráter traiçoeiro. É sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. Não é? Porque os espíritos bons vão-se embora e são outros que respondem. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao ponto visado, sem subterfúgios e sem rodeios inúteis. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Portanto, que faça outra coisa e que não seja evocador. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram. Sendo mesmo preferível não fazê-las. E porquê? Porque somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem e, se for oportuno, a formular questões ocasionais que as circunstâncias indicam. Portanto, aqui o que se recomenda é a prudência, acima de tudo. Além disso, continua Kardec, a presença das pessoas que pediram a evocação é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a comunicar-se com estranhos, que não lhe inspiram nenhuma simpatia, não é? Portanto, se não houver, de facto, nenhum laço, nenhuma relação, digamos assim, com o espírito, ele vai se perguntar porque é que vai, a menos que seja mandado por algum espírito superior, não é? O que também se pode dar. Em suma, o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas. O que aos olhos de muitas pessoas é sinónimo de ledor da buena dicha, portanto, ledor da sorte, quase que um cartomante, ou como aqueles indivíduos que põem cartas e através disso dizem ou pretendem dizer alguma coisa sobre o futuro. Passemos agora, então, a outro capítulo, ou subcapítulo, em que vamos ver que tipo de espíritos se podem evocar. E isto é importante sabermos. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala espiritual a que pertençam. Sejam os bons, sejam os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viverem em épocas mais remotas. Podemos evocar homens ilustres, obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e até mesmo aqueles que nos foram indiferentes. Portanto, qualquer tipo de espírito pode ser evocado. Agora, não quer dizer é que eles queiram ou possam atender ao nosso apelo. E, portanto, é isso que agora vamos tratar. Independentemente da própria vontade, ou por não terem a permissão de um poder superior,
e eles podem estar impedidos de se manifestarem por motivos que nem sempre nos são dados a conhecer. Os principais motivos por que eles não se podem manifestar, porque eles não podem comunicar com estes, são, sobretudo, como veremos um bocadinho mais à frente, ou por estarem, de facto, incumbidos de uma determinada missão e, portanto, estarem suficientemente ocupados para deixarem os seus trabalhos e virem ter connosco. Mas, fundamentalmente, a principal oposição à sua comunicação é o facto de eles terem encarnado em mundos inferiores, não é? Onde não têm a possibilidade de voltar ao nosso mundo atual, porque já não têm nenhuma relação, digamos assim, até mesmo mental, com o que se passa no nosso planeta Terra, não é? Portanto, estão encarnados no mundo inferior com outro tipo de organização mental. Ou então, porque estão a sofrer qualquer tipo de pena ou de punição, como se estivessem na cadeia, entre aspas, e, portanto, não lhes é permitido vir comunicar-se connosco. São, fundamentalmente, esses dois os principais motivos. Mas vamos continuar. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas são pessoais, a que chamamos internas do espírito, e outras são estranhas, a que chamamos externas ao espírito. Portanto, umas são devidas ao próprio espírito e outras são externas ao espírito. Entre as primeiras causas, as pessoais, devemos colocar as ocupações ou as missões que o espírito esteja a desempenhar e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Já falamos disto. Neste caso, a sua visita fica adiada. Há também a sua própria situação. Embora o estado de encarnação não constitua por si só um obstáculo absoluto, pode representar um impedimento, sobretudo quando se dá nos mundos inferiores, em que o próprio espírito está pouco desmaterializado. Portanto, vejam que, de facto, ele, estando num mundo inferior, tem esta dificuldade acrescida, não é? De ter todo o seu envoltório também, o seu próprio perispírito, formado por matéria diferente da Terra. Portanto, só em casos muito especiais e com uma permissão especial dos planos superiores, desde que isso seja útil, é que estes tipos de espíritos podem se manifestar na reunião mediúnica. Nos mundos superiores, em que os laços entre o espírito e a matéria são fracos, não é? Portanto, já são espíritos desmaterializados, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante. Todos sabem o que são espíritos no estado errante. É sempre mais fácil em todos os casos do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais densa, mais compacta. Outras causas externas que podem impedir a manifestação ligam-se com a natureza do médium, a condição da pessoa que evoca, o evocador, e o meio em que se faz a evocação. E, por fim, o objetivo em vista. Alguns médiuns recebem mais facilmente comunicações dos seus espíritos familiares, como é óbvio, porque lá têm os tais graus, os tais laços e as relações fluídicas que já se estabeleceram, muitas vezes até aqui na Terra. Outros médiuns mostram-se aptos a servir de intermediários a todos os tipos de espíritos. Portanto, dentro das causas externas ao espírito que podem impedir a manifestação, temos várias ordens. Esta primeira diz respeito às condições relativas ao próprio médium. Depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o próprio espírito médium exerce sobre o espírito evocado.
o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Se for por repugnância, é porque está obrigado a cumprir esta tarefa. E também depende, sem levar em conta as qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da sua faculdade mediúnica. Portanto, isto também é importante, não só a afinidade, como o desenvolvimento da faculdade mediúnica do médium em causa. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que não lhes oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tenha o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Portanto, significa que cada espírito também vai, digamos que, escolher, dentro do possível, o médio com que melhor se afiniza para se poder comunicar. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito, como já vimos. Com o tempo, o espírito comunicante identifica-se com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia, portanto, sem estarmos agora a ter isso em consideração, estabelecem-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. Portanto, vejam aqui também que que é também com o próprio evocador e com o médium que se estabelece uma relação fluídica com o espírito que se está ou que se manifesta e, sobretudo, o espírito que habitualmente se apresenta nas reuniões mediúnicas. Outras causas que podem impedir a manifestação são as condições do meio. Por esses motivos é que uma primeira manifestação nem sempre é tão satisfatória quando se desejava e que também os próprios espíritos pedem frequentemente para que os chamem de novo. Portanto, digamos que foi só uma primeira abordagem, conhecer os espíritos e o meio para depois voltarem e se comunicarem de forma mais livre. O espírito que se manifesta habitualmente está como em sua casa. Familiariza-se com os seus ouvintes e intérpretes, fala e age com mais liberdade. Portanto, no fundo, é isto que se pretende, não é? Em resumo, do que se acaba de expor resulta a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica que este tenha obrigação de estar à nossa disposição. E isto é muito importante, não é? Não vamos pensar nós que temos o poder de evocar o espírito quando muito bem nos apetece. Não, já todos percebemos que não. Por várias ordens de razões, ele pode não estar disponível. Até a sua própria vontade, não é? Pela sua própria vontade pode não querer aparecer, por não estarem reunidas, por exemplo, as condições do meio que ele pretende. Que ele pode vir em certa ocasião, ele, espírito, pode vir em certa ocasião e não vir noutra. Com um médium ou um evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quiser, sem ser constrangido a dizer o que não quer. Portanto, se começamos a fazer perguntas que de alguma forma lhe dão algum constrangimento, como por exemplo perguntas a que ele não sabe responder, ele vai embora. E por fim, retirar-se quando se lhe aprouver, por motivos dependentes ou não da sua vontade. Depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, o espírito pode deixar de se manifestar. Por todos estes motivos, é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso de não ser, ele geralmente dá as razões do impedimento e então é inútil o exercício. Porque tudo está, de facto, organizado.
na espiritualidade. Será em vão quem assim proceda? Ai, perdão. Pronto, era esta. Esta é uma questão importante. Há ou não inconveniente em evocar maus espíritos? É uma coisa que se ouve muito falar, não é? Da evocação dos maus espíritos. E a resposta do Allan Kardec é esta. Isso depende do fim que se tem em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério. E esse fim sério é instruir e melhorar os próprios espíritos inferiores. Portanto, é a tal assistência espiritual que pode ser dada e é o que se faz aqui neste centro. Por outro lado, e pelo contrário, é muito grande, portanto o inconveniente é grande, quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento. Ou ainda, quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que foi pedido. Portanto, os espíritos inferiores podem fazer o que foi pedido, mas vão ser punidos severamente mais tarde quem ousou solicitar o auxílio aos maus espíritos, considerando-os mais poderosos que Deus. Portanto, se pretender, de facto, o auxílio, seja para o que for, devemos recorrer aos bons espíritos e nunca aos maus, porque isso vai criar um laço entre o evocador e o mau espírito e não vai ser fácil a esse mau espírito, digamos que, largar a sua presa. Será em vão quem assim proceda, portanto, quem chame os maus espíritos, mesmo que prometa a si próprio fazer daí em diante um bom auxílio do pedido. E uma vez prestado o serviço, despedir o servidor. Isto não acontece. Este serviço solicitado, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito e este não larga facilmente a sua presa. Portanto, é preciso ter, de facto, em atenção, porque é importante esta chamada de atenção de Allan Kardec. No início, existem médios que, para, digamos que, terem alguma capacidade de resposta a evocações de espíritos, pedem auxílio a este tipo de espíritos inferiores e depois as suas comunicações de facto nunca mais têm autenticidade, não têm crédito. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Isso já sabíamos, não é? De trás do livro dos espíritos e de todas as obras de Kardec se fala disto. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de uma força bruta, eles lutam e muitas vezes são mais fortes, sem dúvida. Isto acontece frequentemente. Não é só a nossa vontade, é fundamentalmente a nossa evolução moral que afasta os nossos espíritos. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade. Este espírito rebelde respondeu: deixa-me em paz, com teus ares de matamouros não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão a pregar moral a outro ladrão? Certo? Portanto, eles conhecem-nos muito bem e leem, sobretudo leem a nossa intimidade, a nossa alma. Para eles não tem segredos. Há
quem estranha que o nome de Deus, invocado contra eles, contra os espíritos inferiores, nenhum efeito produza. A razão desse facto deu-na São Luís na seguinte resposta. E assim terminamos. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procura dominá-los. A mais terrível das armas torna-se inofensiva em mãos inábeis a servirem-se dela ou incapazes de manejá-la. Portanto, são palavras de São Luís que terminam este item relacionado com a educação dos espíritos. Há alguma dúvida que tenham, que queiram esclarecer? Diga, faz favor. Mesmo na educação no caso de parentes, né, desencarnados, pode acontecer de o parente não estar em condições de poder assimilar essa evocação e até causar certos problemas no caso de estar vindo a esse encontro e até causar, né, um elo frágil, né, na questão dessa relação e somente ser desfeito através de culto no lar, através de muito pensamento positivo, estar até contribuindo para o não auxílio dele e de quem está evocando, né? Então, você poderia estar ajudando a elucidar esse tipo de relação, de certa forma, de evolução para os dois? É assim, normalmente os espíritos familiares, quando são evocados, ficam muito satisfeitos por serem, não é? Porque é uma forma de nós manifestarmos que nos lembramos deles, não é? Portanto, isso para eles é sempre motivo de satisfação. E tal como os outros, embora tenham connosco um laço fluídico, não é, mais forte, mas podem não lhes ser permitido eles se manifestarem. Porque a mensagem que queríamos deixar hoje aqui é que esta questão da manifestação dos espíritos é regulada sempre pelos nossos benfeitores. Pelos nossos benfeitores, pelos benfeitores do médium, pelos benfeitores do evocador e pelos próprios benfeitores do espírito que se vai comunicar, não é? Pronto, e portanto tudo isto é regulado e repare que preparado. Foi isso que também chegou já à conclusão por diversas experiências. Tudo isto decorre de uma observação de um indivíduo que era cientista, como o Allan Kardec, não é? Que recolheu milhares de comunicações deste género e que chegou a essas conclusões. Portanto, tudo isto, repare, a hora, o facto de a preparação do próprio ambiente, não é? Um ambiente de recolhimento, não pode ser, isto não é feito no meio da rua, não é? Tudo isto é importante. E depois, no caso em que falou em especial, se o familiar estiver, por exemplo, numa situação de passar uma punição, uma prova, pode ter sido não por nenhum erro que tenha cometido na vida que terminou, mas em vidas passadas. Portanto, ele pode-se ter proposto, não é, a fazer digamos que essa remissão dessa pena e pode não estar em condições de se comunicar connosco, não é? Sim. Pronto, tudo isso, o que é preciso é perceber que é sempre feito no bem, não é? É sempre feito com um espírito de melhorar e de evolução de todos. Certo? Acho que respondi à sua questão. Mais alguma? Não?
Pronto, então vamos de facto terminar. Achamos que esta frase do Allan Kardec, que está no livro dos Espíritos, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como seja, por exemplo, o telescópio. Ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. Vamos então terminar. Elevando o espírito até aos nossos benfeitores, que sentimos estarem aqui presentes, e agradecendo todas estas lições que temos recebido e que nos são úteis para a comunicação com toda a sorte de espíritos que nos possam dar orientações úteis para a nossa caminhada no sentido da nossa evolução espiritual, moral, para que nos possamos tornar melhores pessoas, ainda encarnados neste mundo, e para que através do nosso exemplo possamos influenciar tantas outras com que nos cruzamos no dia a dia. Agradecemos ao Pai a oportunidade e a vida, agradecemos ao Mestre o exemplo que nos dá. Pedimos por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, por não terem tido a oportunidade de conhecer as mensagens do bem, da caridade, por não terem a possibilidade de conhecer o Criador, Deus Pai, o Pai que nos ama, que tudo faz para o nosso bem, sem que muitas vezes o possamos compreender dessa forma. Gratos estamos, Senhor. Muito gratos. E assim, com o coração cheio de alegria, de amor, vamos te pedir que durante a semana possamos dar esse exemplo, melhorar um pouquinho a vida de todos aqueles que nos rodeiam, com quem nos cruzamos, transmitindo-lhes a tua bondade e o teu amor. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada.